Essa é a aula de Teoria da Computação. Hoje é dia 17 de agosto, segunda-feira, são 21h50. Vou abrir aqui a apresentação. Por favor, só me confirmem se está apresentando aí para vocês. Só me dá um feedback rapidinho, tá? Vocês estão conseguindo ver a tela da apresentação, Teoria da Computação? Sim. Da disciplina? Ótimo. Então, eu vou falar aqui da importância dessa disciplina. Essa é uma disciplina legal, porque ela vai nos apresentar os fundamentos da computação. E, amigos, a área legal é essa, a área dos fundamentos da computação. Por quê? Porque a gente vai ver a parte legal de como é que funciona um processo de computação. Existem limitações num processo de computação? Tudo que existe pode ser computável? O que é algo não computável? Existem problemas que não podem ser resolvidos por computação? Olha, o Rafael falou uma coisa interessante. Cura do câncer, que está ali diretamente relacionado também com o Bruno das Flores, né? Ele falou da morte, de repente a morte causada pelo câncer. Olha só, amigos, eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês. Em 2017, a gente conseguiu mapear todo o genoma, né, humano. O que é o câncer? O Rafael comentou aqui do câncer. O câncer nada mais é quando uma célula ela vai fazer o processo de divisão e acontece alguma falha na hora dela fazer a divisão da estrutura desoxirribonucleica, que é o DNA. É um conjunto de guanina, timina, adesina e citosina. Por isso tem aquelas siglas GATC. Quando ele faz essa divisão e ocorre uma falha nessa divisão, um código desse é copiado de forma incorreta, essa é uma célula chamada cancerígena. Só que quando ela for dividir para novas células, ela vai replicar essa falha. Então, o câncer ele é a replicação de células que têm algum problema dentro da estrutura do DNA, que foi dividido errado. Quando a gente já conseguiu mapear em 2017 todo o genoma, a gente já conseguiu sequenciar essas regras de G, T, I, A e C. GTAC. Então, o que a gente já está fazendo? A gente está botando computadores para trabalhar nisso, para descobrir em que momento essa divisão celular ela causa essa falha na cópia do ácido, que é uma estrutura proteica, né? O DNA é uma estrutura proteica, e aí identificar essa falha e bloquear essa falha. Então, respondendo a pergunta do Rafael Souto, professor, é possível a gente conseguir a cura do câncer por meio de soluções computacionais? É perfeitamente possível. A gente só precisa melhorar a capacidade de processamento, e aí eu mostrei para vocês antes da aula como que a gente vai fazer isso, e aí acaba resolvendo o problema do Bruno ali, que ele falou, então a morte pode ser uma coisa que pode ser não só contornada, mas num primeiro momento ela pode ser abreviada ou esticada ou prorrogada, graças a essas estruturas de computação. Agora, existem mesmo que a gente já possa falar de cura de câncer, mesmo que a gente já possa falar, de repente, de vida eterna, existem algumas operações matemáticas. Olha só, existem algumas operações matemáticas em que a gente não consegue ter essa resposta computacional. Existem, sim, limitações. Uma delas, eu não sei se vocês lembram, eu acabei de falar agora há pouco, antes da aula começar, por exemplo, as limitações que a gente encontra a respeito de processamentos de cálculos matemáticos que são utilizados, por exemplo, na criptografia de dados. Então, existem, sim, limitações, e essa disciplina, o objetivo é estudar essas limitações
além do que é possível fazer. E aí é legal, porque a gente vai passar pelo entendimento do que são os compiladores e como que as linguagens de programação elas nos ajudam nesse processo. É bem interessante isso. A gente vai ver alguns exemplos e aí, inevitavelmente, a gente vai passar por análise léxica e sintática. Análise léxica é aquela que a gente vai verificar questões de problemas matemáticos, erros matemáticos, que é o que a gente vai chamar de lógica, e as análises sintáticas é o que a gente vai chamar dos erros sintáticos, ou erros de sintaxe, de escritas de código. Vocês que estão aí no quarto, no sexto, no sétimo semestre, certamente já passaram por disciplinas de programação de algoritmos e se depararam com esses problemas de erros de lógica e erros de sintaxe. E aí a gente vai navegar por isso aqui nessa disciplina. A gente vai ver os conceitos de linguagens formais, a gente vai ver a hierarquia das linguagens. Tudo que eu estou falando de linguagens, eu estou falando de linguagens de programação, que são mecanismos pelos quais pessoas como eu e vocês vamos passar instruções para um ambiente computacional poder processar isso, tá, gente? E aí a gente vai ver uma coisa muito legal, que é o uso e as limitações dos autômatos. Nesse momento, a gente vai ver a máquina de Turing. É um conceito desenvolvido no ano de 1939, olha aí que legal, por um matemático chamado Alan Turing, alemão, e aí ele desenvolveu uma ideia que é a base da nossa computação hoje. Alan Turing, 1939, Blaise Pascal, 1642, George Boole e são nomes que estão diretamente relacionados à nossa computação hoje. O que esses caras fizeram, 1642, Blaise Pascal, com as primeiras máquinas de cálculo, George Boole, Alan Turing, no meio da Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, são contribuições que hoje fazem possível com que a gente tenha essa maquininha que está na nossa frente, ou até mesmo a computação quântica que está chegando aí para ficar. A gente vai ver como que funciona a máquina de Turing. Eu vou mostrar para vocês um exemplo vou mostrar a Enigma, que foi a máquina utilizada pelo Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial para poder mandar as mensagens, e a máquina de Turing funcionando para poder quebrar os códigos da Enigma. Gente, fantástico isso daqui, é um negócio assim louco, muito legal mesmo. Elementos da teoria da computação e aplicação em ciência da computação. Então, isso é o objetivo que eu tenho aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Os rabiscos que eu estou fazendo, só para confirmar se está todo mundo junto aqui. Ótimo. Então, esses são os objetivos da disciplina. Vou passar rapidamente aqui em cima do que nós vamos ver. Olha que legal, a gente vai começar na unidade 1, falando só sobre os fundamentos. A gente vai ver os conceitos de alfabeto e de linguagem. Eu vou mandar para vocês no e-mail o primeiro capítulo do livro que trata disso daqui. Eu só não mandei ainda porque só hoje à tarde eu tive acesso ao sistema. Eu sou um professor recém-contratado da Estácio, entrei agora esse semestre, e então o meu login e a minha senha só foram disponibilizados agora à tarde, era 5h30 da tarde. Então, aí eu corri e mandei aquele e-mail para vocês com o link da aula, mas eu vou mandar amanhã já o capítulo do livro para vocês já começarem a ler e fazer anotações, e a gente já vai começar vendo a parte de alfabetos e linguagem, o que são as expressões regulares, como que um computador trata isso, qual o conceito dos autômatos finitos, deterministas e não deterministas,
Autômatos são como trabalham as máquinas para a gente. Elas podem ser mecânicas, eletromecânicas ou eletrônicas. Esses autômatos finitos, eles podem ter categoria determinista e não determinista. E isso é a base para a computação. Um exemplo de um autômato mais simples que vocês possam imaginar é aquela porta automática da loja de conveniência, que quando vocês pisam na frente dela, ela abre automaticamente, tem um conjunto de roldanas ali, e aí tem um sensor que detecta a sua presença e aí ele abre a porta. Você passa, aí ele vai e fecha a porta. Isso é um autômato. E aí a gente tem agora a ideia, nesse caso específico que eu acabei de citar, da porta automática, é um autômato mecânico, completamente mecânico. Mas existe uma computação ali por fora. Porque a gente sabe que a computação é um processo no qual eu tenho uma entrada de dados, um processamento e uma saída. Então, naquele caso lá da porta automática, qual é a entrada de dados? É a presença do pedestre diante da porta. Qual é o processamento? A verificação da massa corpórea daquele pedestre. Por exemplo, se passa um animal, um pet, na frente da porta, o interessante seria que ela não abrisse, porque ele identificasse isso. E qual é a saída? A saída é o processo mecânico, hidráulico ou não, de puxar a porta no sentido dela abrir ou no sentido dela fechar. São os autônomos que a gente vai ver. A gente vai ver as equivalências entre eles, e a gente vai ver as linguagens regulares e as suas características, e exemplos de linguagens não regulares, onde a gente vai ver o teorema do bombeamento, que é um negócio bem legal, bem interessante. É muito legal isso. Na unidade 2, a gente vai tratar das questões de sintaxe em linguagens de programações. Nós vamos ver os conjuntos de vocabulários regulares do computador. Aí a gente vai ver os autômatos de pilhas, de filas, de empilhamento, de enfileiramento, e os conceitos de determinismo, léxica e sintaxe, isso na unidade 2. A unidade 2 a gente vai passar por ela bem rapidinho, porque a unidade 3, que é a parte mais legal do nosso curso. A gente vai ver como é que funciona a máquina de Turing, a gente vai ver a computação por trás dela, as combinações possíveis e as extensões da máquina de Turing até onde a gente chegou hoje em dia, que são as máquinas de Turing não deterministas. Muito legal a unidade 3, vocês vão pirar o cabeção. Na unidade 4, a gente vai ver a tese de Church, as funções primitivas recursivas, que é uma área bem legal. As funções recursivas, por exemplo, elas são fundamentais para a gente resolver problemas que são praticamente impossíveis de serem resolvidos com funções convencionais. Uma função recursiva é uma função, um f, que chama-se a si própria. Ela faz uma chamada a ela mesma. E aí a gente consegue resolver com isso operações como fractais, operações como cálculos de lambda, operações como cálculo de proporção áurea. Se eu estiver falando alguma coisa que for novidade, por favor, podem perguntar, tá, gente? E aí a gente vai ver isso justamente no uso das funções recursivas. Vai ser legal, nesse momento do curso, eu vou abrir uma linguagem de programação qualquer, vou escrever um algoritmo para vocês, uma linguagem, uma função não recursiva, e aí eu vou fazer o algoritmo com a função recursiva. A gente abre o cronômetro e vê como é que é legal, como é que ele funciona isso. E aí a gente vai ver as condições de paradas da máquina de Turing, que isso foi um problema que só foi resolvido alguns anos depois, porque a máquina de Turing, ela, uma vez disparada, ela tinha um problema de, se ela não encontrasse a resolução, ela ficava processando. A gente vai ver as condições de parada, enumerabilidade, aceitabilidade e descibilidade. Bem interessante. E aí, para finalizar, a unidade 5, a gente vai ver as limitações da máquina de Turing,
no tempo e no espaço. Essa parte é bem legal, a gente vai ver um pouquinho da teoria da relatividade geral. Grau de crescimento de funções, isso aqui é uma coisa muito legal, principalmente para o pessoal da área de biologia. Quando você quer fazer um algoritmo para identificar crescimentos de culturas de bactérias, então a gente tem funções que descrevem isso. Por exemplo, você tem a disseminação de um vírus numa sociedade. São algoritmos que fazem esse cálculo para fazer previsão de pandemia, fazer previsão de momento de estouro da curva e momento de alcance da imunidade de rebanho. É bem legal, são algoritmos para resolver isso. Simulações limitadas em tempo, as classes P e NP, NP com amplitude, hierarquia de complexidade. Essa unidade assim também ela é bem legal. Então esse é o conteúdo que a gente vai ver na disciplina de teoria da computação. E aí, inevitavelmente, o que eu quero que vocês saiam no final do semestre dessa disciplina? Vocês têm que saber exatamente o que é a computação, mas do ponto de vista do engenheiro, não do ponto de vista do analista ou do usuário. O que é a computação do ponto de vista do engenheiro? Que aqui envolve outros fatores, além da ideia de entrada, processamento e saída, né? Então, uma das coisas que nós vamos ver aqui, é que eu preciso que vocês saiam lá no final do semestre, com o conceito de computação. Computação matemática, computação tradicional, computação quântica. E qual é o que é uma solução computável? Eu preciso que vocês saiam lá no final do semestre bem claro quanto a isso. O que é uma solução computável e o que é uma solução não computável? A gente vai ver já na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o teorema das pontes, que mostra um exemplo de uma solução não computável. Vou mostrar para vocês uma série de problemas que não têm solução computável. E até mesmo para a gente se situar nisso. E aí, quais são os limites do que pode ou não ser computável e se existem problemas sem solução computacional. Então, se vocês chegarem no final do semestre com esse entendimento aqui, eu vou me dar por satisfeito. Para ter esse entendimento, vocês têm que ter o conhecimento de autômatos, o conhecimento de teoria da computabilidade, máquina de Turing, recursividade e o que compõe nas unidades que eu mostrei para vocês. Um exemplo aqui bem claro, olha que legal, do autômato que eu falei para vocês, do autômato finito. Um autômato é um elemento computacional, e nesse caso aqui, a gente tem um exemplo bem simples de um autômato, que ele tem um dado de entrada, ele vai fazer um processamento e tem um dado de saída. E aí, com base nisso, esse é um exemplo de um autômato simples, que é aqui uma porta automática, um exemplo de um autômato simples. E aqui, do lado direito, eu botei um desenho de um... Como é que é o nome desse negócio? Que você entra aqui e precisa sair. Como é que é o nome disso aqui? É um labirinto. Tem alguém ainda aí na sala comigo ou estou sozinho? Tem alguém ainda? Labirinto. Oi. Tem gente aí? Beleza. Labirinto. Como é que a gente... só para vocês terem uma ideia de um autômato, ele tem que ser finito, e de um algoritmo para resolver isso. Imaginem vocês uma situação hipotética na qual eu solte um elemento bem aqui. Soltei esse elemento bem aqui. Deixa eu perguntar para vocês, alguém aí teria condições de me escrever um algoritmo em qualquer linguagem para ele sair por essa porta aqui,
Alguém teria condições aí de escrever um algoritmo? Qualquer linguagem, C, Java, Pascal, Python, em que eu colocando você aqui, você da forma mais rápida, né, tem que ser no tempo viável e o menor caminho possível, você consiga sair desse lado de cá, ó. Para mim e para vocês que estamos olhando esse labirinto de cima, fica até fácil a gente fazer um desenho. Ah, se eu for por aqui, tá fechado. Então, deixa eu voltar, vou por aqui. Mesmo eu e vocês que estamos vendo esse problema de cima, que a gente tem uma visão privilegiada, abstraída, que, por exemplo, alguém que estivesse aqui dentro não teria, como que um algoritmo computacional sairia por essa porta aqui, ó, do lado direito? Se você imagine que eu passo essa tarefa para você agora, ó. Imagina que eu passei essa tarefa. Escreva um algoritmo em que você tem os comandos cima, baixo, direita e esquerda. Você tem esses 4 comandos. Você pode utilizar a estrutura condicional, if, else, pode utilizar a estrutura de repetição, for, while, do while, repeat. Você tem que sair daqui. Como é que você escreveria esse algoritmo? Como é que você montaria um algoritmo para, de posse dessa posição aqui, dessa bolinha, como é que você chegaria aqui, ó, nessa saída? Quem poderia me dizer como é que seria esse algoritmo? Primeira pergunta, quem teria condições de escrever esse algoritmo para mim? Qualquer linguagem. Alguém aí? A segunda pergunta que eu faria é, como que seria esse algoritmo? Como que seria o algoritmo? Eu botei aqui num lugar hipotético, tá, gente? Poderia ser aqui, ó, também, ó. Tô fazendo uma outra bolinha aqui embaixo. Não importa, o local é aleatório. É igual quando você vai participar de um campeonato de cubo mágico. Os cubos são embaralhados de forma aleatória. O competidor olha para o cubo, faz na sua cabeça as contagens dos movimentos e dispara o algoritmo manual e vai lá e resolve o cubo mágico. Então, imagine vocês que eu botei aqui, ó, ou nesse ponto A ou nesse ponto B. Como é que você escreveria um algoritmo para sair disso daqui? Aqui a gente tem uma série de operações. A gente pode ter um autômato que é infinito, que de repente pode ser que ele nunca tenha solução, que eu vou fazer no seguinte: anda para a esquerda, se encontrar uma parede, anda para cima. Enquanto não encontrar uma parede, repete o movimento. Encontrando uma parede, vira para a esquerda, ou então vira para a direita, ou vira para baixo, por exemplo. Se eu tivesse um algoritmo escrito dessa forma, eu posso correr o risco dele nunca encontrar uma saída. E o computador ficar aqui infinitamente até ele vai chegar nessa ponta aqui, e aí vai ter que fazer o processo todo de volta. Ou eu poderia ter um algoritmo, por exemplo, com chamada recursiva. Sabe uma operação dessa que é muito utilizada? Vocês devem pensar assim, ó, o professor está viajando, para que eu vou fazer um algoritmo para sair de um labirinto, se eu nunca vou entrar num labirinto? Vocês acham que não, mas a gente usa isso todo santo dia. Quer um exemplo? Aqui, ó. O que é isso daqui? Isso aqui é um programa desses qualquer que vocês mesmos têm aí no celular de vocês, ó. Na parte esquerda da tela, eu tenho uma tela do aplicativo Waze, da Google. Do lado direito da tela, eu tenho um aplicativo Google Maps, de posicionamento. Olha aqui um exemplo que vocês usam todo santo dia de autômatos finitos, de algoritmos de chamada recursiva. Alguém faz ideia de como é que o Waze, por exemplo, ó, imagina que o seu veículo está aqui, ó, é a posição do seu veículo. Você tem que chegar aqui nesse ponto B, ó. Você está lá no ponto A e você tem que chegar nesse ponto B aqui, ó.
E aí você tem uma série de rotas possíveis, ó. Eu tenho uma série de rotas possíveis. Inúmeras rotas possíveis. E aí o algoritmo tem que levar em consideração uma série de fatores. Por exemplo, qual é o tempo de cada rota dessa, quantos usuários estão nesse período aqui. Por exemplo, esse trecho aqui, ó, por que será que o algoritmo fez com que eu desse uma volta muito maior, mas muito provavelmente eu vou consumir menos combustível e vou levar menos tempo. Esse é um exemplo de um algoritmo que a gente chama de algoritmo de romaneio. Um algoritmo de romaneio, ele é muito utilizado todo santo dia. Então, eu tenho um caminhão de entrega que tem 35 metros cúbicos na caçamba, e aí eu tenho aqui uma geladeira, uma televisão, uma raquete que ocupam um espaço. A geladeira tem um peso X, o fogão tem um peso Y e a raquete tem um peso Z. Ora, o algoritmo tem que levar em consideração que, primeiro, eu tenho que despachar preferencialmente as coisas mais pesadas. Óbvio. Só que eu tenho que despachar levando uma ordem de entregas de modo que o algoritmo faça um cálculo de qual é a rota em que, primeiro, eu vou consumir menos combustível, segundo, qual é a rota que eu vou pegar menos tráfego, e terceiro, qual é a rota em que eu vou liberar os produtos mais pesados primeiro. Porque, óbvio, é preferível andar essa rota toda com uma raquete que pesa pouco e vai consumir menos combustível e haverá um menor desgaste do veículo, do que eu percorrer essa rota inteira aqui, ó, com a geladeira e o fogão e o sofá e deixar para entregar isso por último. Então, o algoritmo ele tem que tomar essa decisão. O nome dessa área chama-se pesquisa operacional. E o algoritmo tem que tomar a decisão de, primeiro, qual é a rota mais curta, segundo, despachando primeiro os itens mais pesados, e terceiro, de modo que eu pegue menos fluxo, de modo que o que torna um desgaste do motor maior e o consumo de combustível maior é o negócio de ficar parando, acelerando, para em faixa de pedestre, passa por semáforo, passa por quebra-mola, etc. E tal. Então, esse tipo de algoritmo aqui, ó, observem que ele tem, se você pensar aqui, ele tem praticamente infinitas possibilidades. Eu poderia fazer essa rota aqui de azul, por exemplo, ó. Poderia fazer essa rota de azul, ou eu poderia fazer essa rota de verde. E aí, dessa forma, imagina, o algoritmo ele tem que testar todas essas possibilidades. E aí, a que for mais lucrativa, tanto no sentido de gasto monetário, quanto no sentido de tempo, é a rota que vai ser adotada pelo motorista. Então, esse tipo de algoritmo aqui, ele é resolvido todo o tempo o tempo todo. E aí a gente pode pensar, como é que a gente faz isso? Como é que resolve isso, então? A gente resolve isso por meio dos autômatos. E aí a teoria da computação, ela vem justamente para resolver esse problema. Olha um outro exemplo aqui, ó, bem legal. Olha esse exemplo aqui, ó. Por favor, só confirma para mim se vocês estão vendo a minha tela, onde eu tenho uma tabela, tem história do crédito, dívidas, garantias, renda anual. Sim? Sim, professor. Ótimo. Então, imagine essa tela aqui. Olha só. Imaginem vocês que nós sejamos gerentes de contas de um banco, tudo bem? Nós somos gerentes de contas de um banco. E nós somos responsáveis, por exemplo, para concessão de crédito. Concessão de crédito. E imagine que chegou para a gente hoje um cliente
com a seguinte característica, ó. Ele tem uma história de crédito boa, tá? Aí ele trouxe lá a documentação, aí eu vi assim, uma das coisas que eu pedi para ele foi, deixa eu ver quais são as suas dívidas. Consultei no Serasa, consultei na própria carteira do banco, eu vi que ele tem baixa dívida. Aí eu pergunto para ele, quais são as garantias que você pode... Você tem imóvel no seu nome? Você tem veículo? Você tem... quais são as garantias que você pode me apresentar? Ele, olha, infelizmente eu não tenho nenhuma garantia. Eu não tenho imóvel no meu nome, eu não tenho veículos. Tá, tudo bem. Qual é a sua renda anual? Aí eu coletei lá, ele recebe mais do que 35 mil unidades monetárias por ano. Então eu vou fazer um cálculo matemático em que eu vou chegar a uma conclusão assim, olha, o risco de fazer empréstimo para esse cliente é um risco baixo. Agora, com base em que prerrogativas eu cheguei a essa conclusão? Eu posso ter uma equação matemática dentro do meu banco, dentro da minha carteira, eu posso ter uma equação em que eu lance esses dados, ou o que eu posso ter que é mais inteligente? Eu posso ter um algoritmo de inteligência artificial que eu vou treinar uma rede, eu vou fazer um treinamento de uma rede, treinar uma rede, onde ela vai receber alguns parâmetros de entrada, como, por exemplo, a história de crédito, ela vai receber um parâmetro de dívida e assim por diante. E aí, o que eu faço? Eu vou treinar minha rede. Um processo que a gente chama de machine learning. O que é o machine learning? Eu tenho uma série histórica lá no meu banco. A gente está no mercado há 20 anos. Nesses 20 anos, a gente já concedeu 1.200.000 empréstimos. Eu vou pegar o histórico de todos eles, ó. Aqui nessa tela eu tenho 20 casos só para vocês entenderem. Mas imagine que essa tabela tenha 1 milhão, mais de 1 milhão de registros. E aí o que eu vou fazer? Eu vou treinar essa rede. Eu vou mostrar para ele, olha, tá vendo esse cliente? Ele tinha um histórico ruim, uma história de crédito ruim, a dívida dele era alta, ele não apresentou garantias, ele tinha uma renda anual de menor que 15 mil unidades monetárias, o risco dele foi alto, foi classificado como alto. Aprende isso daí, ó. Olha o outro, esse daqui ele era desconhecida, a dívida dele era alta, etc, tal, e o risco dele também foi alto. Então, tal qual ocorre com um ser humano, que ele vai aprendendo com as experiências do passado, a gente pode treinar uma máquina para que ela tome essa decisão do risco ser baixo, médio, alto, com base em algumas variáveis que a gente julgar importantes serem levantadas em consideração. A gente pode, inclusive, dar um peso para elas. Eu faço isso com os meus alunos. Quando vocês fizerem a primeira avaliação comigo, como eu tenho uma série histórica, eu dou aula desde no ensino universitário desde 2008, eu tenho uma série histórica bem interessante de avaliações. Então, quando você fizer a primeira prova comigo, eu vou pegar a sua nota, eu vou pegar a sua participação na sala de aula, a sua frequência, vou pegar algumas informações que eu coleto na hora que você faz a prova, como grau de dificuldade da prova, grau de afinidade com a disciplina. Pega essas variáveis que eu já venho alimentando uma rede neural e vou falar assim, qual é a probabilidade desse aluno, com a primeira prova, ser aprovado, alternativa A, ser reprovado na disciplina, alternativa B, ou ser aprovado somente depois da AV3, da avaliação final. Então, ele vai me dar uma característica, um posicionamento com base na sua primeira prova. E dependendo desse posicionamento, eu chamo você para verificar se tem alguma dúvida ou não, o que eu posso ajudar para melhorar. Ou se, no caso, você tiver alta probabilidade de aprovação, já na primeira prova,
Então, de repente, eu passo a ter um tratamento diferenciado, passo um projeto mais elaborado para você, e aí a gente desenvolver algo mais interessante enquanto eu corro com a turma. Então, esse tipo de operação aqui, que a gente chama de treinamento de rede, no meu caso, eu utilizo o Perceptron Multilayer para fazer esse treinamento, é um outro exemplo de um autômato que a gente já tem a ideia de algoritmos que têm a capacidade de aprendizado. Eu treino uma rede com uma determinada situação, dou a ponderação disso para ele e depois, quando chega um cliente lá, eu só coleto os dados do cliente, nem preciso encontrar com ele. Ele entra na internet e lança os dados e o próprio algoritmo, se ele tiver um risco baixo, o algoritmo já concede o empréstimo para ele pela própria internet. Se ele tiver um risco moderado, eu chamo ele para conversar na agência. E se ele tiver um risco alto, eu já nego direto no site mesmo e já despacho. Então, dessa forma, a gente consegue ter sistemas com um grau de acurácia muito maior. Não é interessante isso, gente? Isso é o que a gente tem, por exemplo, que a gente vai ver, né, no decorrer desse semestre, e os fundamentos para formar isso. Então, imagine que eu tenho uma função qualquer, f de x é igual a ax mais b. Que função é essa? Quem lembra? Quem pode me dizer que função é essa? Quem lembra aí? É uma função do primeiro grau. Lembram disso? Se eu passo os valores aqui para y, eu vou ter um valor para x. Então, imagine uma situação hipotética onde eu tenha 2x mais 3. Então, por exemplo, se x for igual a 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 3 igual a 7. Então, para x igual a 2, eu tenho y 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho y 7. Se eu vou botar um outro valor aqui, por exemplo, vou botar o valor menos 2 agora. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com mais 3 dá menos 1. Então, eu tenho menos 4 aqui, ó. Menos 4 e menos 1. Então, o que uma equação do primeiro grau, ela desencadeia no plano cartesiano? Uma reta. E aí, quando eu tenho agora uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, essa equação vai gerar no plano cartesiano uma parábola. Ela vai ter dois pontos que interceptam o eixo das abscissas. Se o A for positivo, a concavidade voltada para cima. Se A for negativa, a concavidade voltada para baixo. A pergunta do Rafael é o que é uma função lambda? Uma função lambda. Uma função lambda é aquela em que, em vez de eu passar parâmetros numéricos para a função, eu vou passar para a função uma outra função. Olha que legal. Então, eu tenho aqui f de x, alguma coisa que recebe como parâmetro uma outra função. Então, imagine vocês, por exemplo, que eu tivesse uma função soma, por exemplo, um algoritmo qualquer. Uma função soma que recebe int A e int B. Int B. E aí, o que ela vai fazer? Dentro dela, ela vai ter um return A mais B. Por exemplo, ó, fazendo em Java aqui, tá? Ou linguagem C. Então, imagine que eu tenho essa função. Observe que essa função recebeu como parâmetro dois valores inteiros, ó. Então, se eu chegar lá dentro e chamar assim, ó, printf, e chamar assim, ó, soma 3 e 5, ele vai sair o 3 vai entrar no A, o 5 vai entrar no B, ele vai dar um return A mais B, e aí ele vai imprimir para mim o resultado 3 mais 5, 8. Agora, imagine um caso onde eu tenho uma função aqui, uma função qualquer, que ela receba como parâmetro function x. Olha que legal isso.
é uma função que recebe outra função como parâmetro. Aí, meu amigo, aqui você não tem limite. Você pode ter, por exemplo, uma função que desenha alguma coisa e que recebe como parâmetro, em vez de eu passar quadrado, aí ela desenhar um quadrado, eu vou ter uma função que recebe uma curva senoidal, uma função senoidal de áudio, por exemplo. É assim, por exemplo, que o Google identifica quando você usa a voz para pesquisar uma música, por exemplo. Então, quando você chega aqui, por exemplo, na pesquisa, clica quando você chega aqui na pesquisa, ó, clica nesse microfone e começa a cantar uma música qualquer, lá, 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 ele vai perceber que é uma música e vai fazer uma busca dentro de um algoritmo que pega uma curva senoidal. E aí, desse jeito, eu consigo passar aqui dentro uma função, por exemplo, para que uma função resolva. Aí a gente não tem mais limites. Porque olha como eu estava limitado aqui na função soma. Agora não, você pode passar para uma função, outra função. Assim que são feitos os desenhos de fractais. Vocês já viram fractais? Olha lá que legal, ó, fractais. Desenhos de fractais são esse tipo de estrutura matemática, são algoritmos computacionais que fazem desenhos. Se você sair dando um zoom aqui, ó, pedaço por pedaço, essa pontinha aqui vai ser igual a essa maior, que é igual a essa maior, que é igual a essa maior. A gente encontra muito isso na natureza. Então, isso respondendo a pergunta do Rafael, são as funções lambda. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Tá de boa?